Agora vamos lá, a gente começa então aprendendo um pouco com eles que já lidam com o comportamento humano há mais de 40 anos. Federação de Amor Exigente. Por que eu falo de comportamento humano? Porque é muito mais do que um grupo que cuida de dependência química, é um grupo que cuida de qualidade de vida. Tá? Eles nasceram para orientar os pais de dependentes químicos, mas aí ao longo do tempo, os próprios pais foram entendendo que eles estavam melhorando como pessoas, não era melhorando só para lidar com o filho ou com o marido dependente. Pelo contrário, eles estavam melhorando para eles mesmos, porque o amor exigente, ele cuida de cada um e ele te ensina a estar cada vez melhor. Então, gente, Amor Exigente é de fato um convite a todos. E hoje a gente tem 2 voluntários que vão falar sobre a importância da gente agir ao invés de reagir. Isso vale, claro, em qualquer situação de compulsão, seja dependência química ou qualquer outro tipo de compulsão, compra, sexo, pornografia, enfim. Mas vale também para você que lida apenas, né, com a droga de comportamento, que não deixa de ser uma droga e que muitas vezes o comportamento ruim fica compulsivo. A pessoa mente, ou está sempre na agressividade. Então a gente vai aprender hoje a fazer mudanças, porque no Amor Exigente eu também aprendi uma frase que eles usam muito, que nada muda se você não mudar, nada muda se eu não mudar. Então, qual é a mudança que a gente faz? Agindo, né? Ao invés de só reagir. E eu recebo hoje Luiz Fernando Calduro e Rosângela Martins. Sejam bem-vindos, obrigada pelo tempo de vocês aqui conosco. Prazer é meu, fica à vontade. Obrigado, Luiz Cláudia. Fernando, obrigada. Cada vez melhor, não é? Cada vez melhor. Acabei de ficar muito feliz, sabe, Cláudia, porque encontrei com o Neto aqui no bastidor, o nosso diretor da Rede Vida aqui, ele falou assim, ontem eu estava conversando com o pai e ficamos conversando sobre os padres importantes da nossa vida, porque hoje é dia do padre, né? Hoje é dia do padre. Então, um abraço para todos os padres, não só os da Rede Vida, mas de todas as nossas paróquias, das nossas vidas. E ele falou assim, lembramos de Padre Haroldo Ram. Ai, Que é o nosso, Haroldo tão que é o amado, nosso né? fundador, nosso ídolo, não é? Nossa referência, ele que trouxe o amor exigente para o Brasil. Então aí, nesse dia do padre, uma lembrança gostosa de Padre Haroldo. Ganhei o dia, Cláudia, de estar aqui, ouvir o Neto falar de Padre Haroldo. Você sabe que eu também ganhei o dia, porque você falou de Padre Haroldo, já veio aquele semblante lindo, aquele sorriso, aquela presença tão sábia, tão doce, né? E Padre Haroldo, com certeza, está feliz porque Amor Exigente continua seguindo o propósito. A gente tem, inclusive, um VT para falar um pouquinho do assunto que vamos tratar hoje. Confira. Tem dores que a gente não vê, mas que machucam todos os dias. Uma família em silêncio, um filho perdido, uma mãe exausta tentando entender onde errou. No Amor Exigente, entendemos que viver apenas reagindo às crises dos outros é um erro. Aqui, somos chamados a enfrentar com consciência, criando a crise certa, na hora certa. Porque quando o amor encontra apoio firme, até o caos começa a ter direção. É da crise bem administrada que nasce a força de uma nova história. A força para uma nova história. Mas como é que é isso? Porque precisa de atitude. Que tipo de atitude? Não, e que tipo de crise, né, Cláudia? Porque quando a gente pensa em crise, a gente pensa no como nós vamos reagir à crise que alguém faz na nossa vida. E aí nós vemos tantos familiares violentos, que mentem, que roubam, que usam drogas, e eles causam uma crise na vida da família. E a família só reage àquela crise. Ela sempre dizendo sim, sempre facilitando, até que chegam ao amor exigente quando estão esgotados, e o amor exigente diz, não, agora você vai criar uma crise na vida deles. Você vai elevar o fundo de poço deles, dizendo não, dando limites, colocando regras, exigindo, porque o amor é exigente. E esta é a crise que o amor exigente admira. É a crise do agir e não do reagir. Então, venha para o nosso grupo para você parar de sofrer com a crise que os outros criam e você, mudando o seu comportamento, começar a criar crises que são bem-vindas, Cláudia, porque se não cria uma crise, fica na mesmice, fica na reação, até o momento que você, criando a crise, você dá uma oportunidade de uma mudança positiva. Perfeito. Agora, Luiz Fernando, te ouvindo, eu queria ter ouvido da Rosângela também uma opinião. Eu me lembrei de uma conversa que eu tive esse final de semana.
quando os pais estão lidando com alguém que está adoecido de forma absurda, essa crise, ela vai funcionar como? Porque a dependência química, ela adoece, né, a pessoa a ponto dela já não ter mais clareza nem de que está no fundo do poço. Como é que isso funciona? Então, é exatamente isso, Cláudia, porque se esse elemento da família está tão disfuncional e está criando tantas crises, a família precisa parar, pensar, ter o conhecimento e o apoio de um grupo sobre o que está acontecendo com ela, porque a dependência química, que a gente chama hoje de transtorno por uso de substâncias, é um transtorno que precisa se entender o que é isso, né? E aí, a partir disso, você começar a fazer o que você precisa fazer, que é, como sempre o Amor Exigente nos diz, a cartilha do Amor Exigente, não é? Que é você viver a sua própria vida, deixar que o outro viva a vida dele, não permitir o uso de violência dentro de casa, assumir novamente o papel de pai e de mãe, que a essas alturas já se perdeu, porque quem está no comando da criação de crise acaba sendo o pai e a mãe de todo mundo. Então são pequenas atitudes, Cláudia, que você melhor do que eu sabe como que é que nós devemos fazer. Mas não faça só, faça com o apoio de um grupo. Conheça o que é o amor exigente e de que maneira estas crises podem ser colocadas. Porque também se a pessoa não está podendo naquele momento criar uma crise, Cláudia, é melhor que ela aquiete, se informe, busque parceiros para que possa tomar uma atitude. Às vezes a melhor crise é parar de falar, Cláudia, porque as famílias nessa hora, ao reagir, também são violentas, também gritam, também xingam, e isso vai criando um ambiente ruim, não é? Então, Amor Exigente, para-se, pensa, veja o que está acontecendo, pare de reagir e, de repente, uma ação boa é parar de falar. Rosângela, você, quando começou a frequentar Amor Exigente, teve que tomar algumas atitudes ao invés de ficar só na reatividade? Bom dia, prazer em Bom estar dia. aqui. A minha história é um pouco atípica, viu, Cláudia? Porque eu estava lá numa missa em 1999 e o padre convocou, né, o pessoal lá, falou, a gente quer montar um grupo de amor exigente aqui no bairro, na Nossa Senhora de Sabará, né, o Aê Sabará. Eu estava na missa, eu falei, o nome já soou estranho, amor exigente, né? Eu falei, coisa estranha, mas eu sempre gostei de trabalhar de voluntária. Aí eu falei, eu quero. Aí teve uma reunião depois com outras pessoas que quiseram e, na realidade, o nosso grupo, nós fomos fundadores do Aê Sabará. Não tinha ninguém com adicto na família. Era um grupo de voluntários, né? Então, eu tinha um filhinho de 2 anos, um de 5, uma menina de 10. Então, eu não tinha adictos. E eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Vou ser voluntária, vou ajudar, né? A gente entra com aquela pretensão, vou ajudar. Mal sabia eu quanto isso me ajudaria, né? E durante a entrada no grupo, inclusive quando o Luiz Fernando falou, eu queria acrescentar assim, esses pais que você trouxe pra gente, eles já são codependentes, né? Que é uma palavra que não era muito conhecida. Codependência, o que é isso? Não tem nada a ver com a história, né? Aí, com o tempo, eu fui aprendendo que codependência é que você vive a vida do adicto, você vive a vida do outro e não tem mais vida própria. E aí, recepcionando as pessoas, os grupos, às vezes eu me sentia um pouco desconfortável. Eu falei, nossa, o que eu estou fazendo aqui? As mães chegavam e perguntavam como você. O que te trouxe, né? Você tem um filho? Não, meus filhos são pequenos. Aí eu falei, bom, mas eu vou usar isso aí para criar os meus filhos, criar a minha história. E aí, com o tempo passando, recepcionando todo mundo, eu fui tendo a maior empatia com aquela dor, porque eu falei, essa dor é minha também, é de todos os pais, é de todos os... E criei meus filhos dentro do que eu aprendi. A minha vida foi um comercial de margarina? Não, não foi. Eu tive, né, não tive problemas nunca com adicção em casa, mas problema de comportamento, como o Luiz Fernando falou. A gente achava que amor exigente era só para dependência, né, química. Não, gente, é para comportamento. É simplesmente para quem existe. Eu falo, quem existe e coexiste com alguém precisa de amor exigente. Você foi um exemplo de ação, não de reação. reação. Não, eu agi. Eu usei amor exigente na criação dos meus filhos.
Eu costumo dizer que eu era engenheira, né? Eu era engenheira química. E aí teve uma transição na minha vida que eu não estava trabalhando e estava cuidando dos filhos. E lá no Amor Exigente, todo mundo acha que a gente é psicólogo, né? Quando você não tem um problema, você é psicólogo. Aí eu falei, não, você é psicóloga? Não, não sou. Eu fui fazer psicologia. Então, assim, hoje eu sou psicóloga e eu estava falando para o Luiz Fernando, o que o Amor Exigente transformou na minha vida? Transformou a minha carreira. Eu amava ser engenheira, mas eu amo muito mais ser psicóloga e amo estudar o comportamento humano e o Amor Exigente sempre foi a base, né? Porque tem Beck, tem Freud, mas tem o Amor Exigente para mim que foi o mais fantástico na minha história. Perfeito. E aí, como psicóloga, eu fico imaginando que muita gente chega lá querendo a receita do bolo. A fórmula mágica. Tentar entender o que deve ser feito. Na verdade, as pessoas buscam muito assim, tá, eu tenho que agir, eu entendo que eu tenho que parar de reagir, mas o que é agir? Eu vou pra onde? O que eu Qual é a faço? minha atitude? Qual é a atitude? Então, a atitude primeira, Cláudia, é você não perder o foco da sua própria vida. É você realmente continuar vivendo, porque quando você tem um filho que está fazendo um mau comportamento, se desespera de uma tal maneira que você não vê os outros filhos, não vê a sua profissão, não vê o seu relacionamento conjugal, você fica só naquele foco. Então a ação é desfocar daquilo, é claro que não é jogar para debaixo do tapete, mas é tirar o foco daquilo para que aquilo seja uma das coisas que você vai ter que trabalhar nas mudanças comportamentais. E é isso, a primeira mudança comportamental é essa, Cláudia, é você começar a viver sua própria vida e permitir que o outro tenha perdas, tenha prejuízos, tenha consequências quando as regras que você for colocar não forem cumpridas. Eu, quando entrei no Amor Exigente, falava assim, puxa, devia ter conhecido o Amor Exigente antes dos meus filhos entrarem na adolescência. Isso há 23 anos atrás, Cláudia. Hoje eu digo assim, as famílias precisam conhecer o Amor Exigente antes que os seus filhos façam 3 ou 4 anos de idade. Igual eu, né? Porque as crianças de 3 ou 4 anos de idade estão agindo como os adolescentes de 20 anos atrás. Eles não aceitam regras, eles fazem birra e eles manipulam. E a família reage a essa manipulação, reage a essa birra e não faz nada e fica desesperada. Perdeu a mão, Cláudia, as nossas famílias estão perdendo a mão. E o programa de Amor Exigente é um programa de educação e reeducação familiar. Reeducar aquilo que está fora do trilho e educar. Educar é tão... continua sendo não fácil, mas simples. É você ser pai, é você dizer que é assim porque você quer que seja assim, porque uma criança de 3 ou 4 anos, ou mesmo um adolescente, ainda não tem condições de sozinho saber que caminho decidir, e fazer as coisas, tomar atitude. Veja, às vezes até em religião, hoje a gente vê, né, Cláudia, a pessoa diz assim, não vou falar nada de religião, deixa quando for adolescente ou quando for jovem, ele escolhe a sua religião. Ele não vai escolher jamais outra religião, porque ele já perdeu a base, já perdeu a semente, não é? Então, educar é difícil, mas com um programa como o Amor Exigente se torna óbvio. Você tem que fazer o óbvio, não reagir e agir. É desde sempre, né? Desde pequenininho. Desde pequenininho. Bom, eu vou abrir Olha, o pras benefício perguntas. que foi para Rosângela educar os filhos Com os pequenos filhos dela. pequenininhos, né? Essa recebeu um grande Uma milagre dádiva, na vida dela. Foi uma dádiva, porque eu lembrava, sabe, assim, quando eu ia ter que tomar uma atitude com eles, eu me lembrava de algumas coisas que eu falava lá no grupo para os pais, olha, não façam assim. Aí eu falava, então também não posso fazer. Foi muito bom. Que bom, que deu tempo, né? Deu. Tem um livro da Dona Mara de prevenção que diz assim, né? Antes que coisas ruins aconteçam. Sim. Então tem que ser o quanto antes. Vou dar um recadinho. Só mais uma e coisinha, volto. Cláudia. O seu Diga. programa é tão poderoso e hoje ela está contando uma história bonita, que é ela ouvindo um padre numa missa chamar para montar um grupo de Amor Exigente. Então, por que os padres que estão nos ouvindo, Padre por que os voluntários em potencial que estão nos ouvindo não podem montar um grupo de Amor Exigente? A federação vai dar todo o apoio para você conhecer o programa, vai te dar o material. E você aqui,
como a Rosângela vai poder dar um novo rumo à sua vida, dar uma nova significância à sua vida. Então é um convite especial, Cláudia, para os seus telespectadores, que são muito especiais no nosso coração. E precisa, viu, gente? Todos os padres deveriam ter um amor exigente em suas paróquias, porque esse é um programa que transforma o mundo. Vamos para aquele momento das perguntas e respostas? Vamos sim, Cláudia. Eu vou pedir para a produção já colocar aqui no nosso vídeo wall, porque temos perguntas da Helena Moreira, que diz: olá, já perdi chances importantes porque esperei os outros decidirem primeiro. Como ganhar mais confiança para antecipar as coisas? Rô, o que você diria? Bem, eu acho que você precisa focar em você, como o Luiz Fernando falou anteriormente. Na hora que você traz para si mesmo o peso do que você quer e você se torna o personagem principal da sua história, fica mais fácil, porque assim, ela provavelmente deve estar sofrendo com atitudes de terceiros, de familiares, e aí perde o foco de si, né? Então, quando a pessoa fala assim, não, peraí, é eu, depois o outro, isso não é egoísmo, isso é autocuidado, é autoestima. Então, qual é o nome dela mesmo? Helena. Helena, quando você focar em você, eu sou a prioridade, eu não vou me importar tanto com o que acontece ao meu redor. É um desfoque, é uma técnica até que a gente usa em psicologia, né? É o desfoque. Quando alguma coisa está te incomodando muito, então você desfoca, pensa numa coisa boa. Eu falo que a gente tem que ter um plano ideal na nossa cabeça, um plano coringa, para quando a gente está triste, para quando a gente está desanimado, focar naquilo e falar, é a minha meta. Eu trabalho mais ou menos dessa forma. Perfeito. Ela está querendo Helena, ganhar confiança, né, Cláudia? Confiança é autoestima. E olha, eu ia falar para Autoconhecimento. Helena, você sabe disso, Luiz Fernando, que eu ganhei confiança, elevei minha autoestima, trabalhei minha codependência emocional, Helena, porque eu era como você. Decide, pode, vocês que sabem. Não. No final das contas, eu descobri que quanto mais eu fazia pelo outro, mais eu diminuía o outro. Né? A gente precisa realmente entender que a gente tem importância e que o outro é capaz de lidar também até com as frustrações que a vida proporcionar. Não, e uma coisa que eu gosto de acrescentar, o outro vai te amar quando você se amar. A gente acha assim, não vou me dedicar tanto a mim, porque aí as pessoas precisam que eu esteja ali presente. Só que aí você vai se anulando e você perde a importância. Gostei dessa frase, o outro vai te amar. Vai. Mesmo quando você aprender a se amar. Vai. Vamos lá para a Cláudia, próxima sabe que domingo pergunta. que vem é dia dos pais, né? E hoje, o dia dos pais, para mim, é tão bom, porque, primeiro, eu aprendi a aceitar que os outros me abracem, me beijem, me deem presente, coisa que eu achava que eu não tinha esse direito. Eu queria dar presente, eu queria fazer as coisas pelos outros, não é? E depois que, durante uma fase, os meus filhos não sabiam o que me dar. Então, eles me davam lenço, eles me davam meia, porque lenço... Hoje nem lenço não usa mais, né, Cláudia? Não, mas eles me davam lenços, meia, cinto. Já aproveita e faz o pedido do presente. Não, já até sei o que eu vou ganhar. Mas Se são eu fosse coisas... sua filha, eu te daria uma roupa para você fazer uma peregrinação, daquelas apropriadas para essas longas caminhadas, um sapato desses de trekking. Pronto, um saco de dormir, Ele porque resolveu a próxima eu vou peregrino, dormir. né? Uma mochila, né, bem rua. equipada. Então, né, é essa autoestima que vem do autoconhecimento que dá mais confiança, gente. A gente fica confiança e a gente pode dizer, olha, eu quero isso, eu gosto disso. Eu vou na pizzaria e eu gosto de pizza de queijo. E antes eu tinha que comer a pizza que os outros pediam. Eles escolhiam, né? Não é? Então, Helena, venha para o amor exigente. Vai te ajudar muito, viu? A Beatriz Machado tem um ponto que é muito interessante, também me identifico com você, Beatriz. Ela diz, olá, quando tudo está tranquilo, costumo relaxar e esquecer do que precisa ser feito. Como manter os projetos em andamento mesmo na calmaria?
Aí que, mais uma vez, o mês de agosto diz que de uma crise bem administrada surge a mudança positiva, porque senão fica no marasmo, fica na zona de desconforto, Cláudia, porque não há zona de conforto, né? Fica lá na zona de desconforto, tudo no morno, e nem Nosso Senhor não gosta de nada morno, né? Diz que vai vomitar os mornos, então nós precisamos realmente sair dessa zona de relaxamento e fazer o que precisa ser feito. Doa em mim ou doa no outro, diz Dona Mara. Amar é fazer o que precisa ser feito, doa em mim ou doa no outro. A pergunta da Beatriz me fez lembrar das famílias que internam seus entes queridos, né? Porque elas experimentam uma calmaria e ali, é claro, elas estão exaustas, né? E elas falam, cara, deixa eu não pensar em nada e não fazer nada. Mas, de toda forma, nessa fase da calmaria, muitas coisas precisam ser feitas, né? Porque as pessoas procrastinam nesse momento, né? E procrastinação é o mal do século. As pessoas têm medo de traçar metas e não conseguir atingi-las. Então, elas falam, deixa pra lá. Eu falo sempre isso, amor exigente, em consultório. Tracem pequenas metas, mas tracem. Né? Façam, tenham pequenos objetivos. Tem alguma forma de manter esses projetos em andamento? Olha, aí da procrastinação? Eu costumo dizer assim, porque assim, quando você está procrastinando, aí você pega e joga uma meta lá em cima. Por exemplo, vou fazer uma coisa que não tem muito... Vou para academia, vou malhar 5 vezes por semana. Cara, eu odeio academia. Como é que eu vou malhar 5 vezes por semana? Então, pequenas metas, faço o quê? Vou andar 20 minutos 3 vezes por semana. Porque senão... Talvez isso, provavelmente você consegue. Agora, a academia 5 vezes por semana, você não vai conseguir a princípio. Então, uma forma de manter os projetos em andamento é fazer coisas pequenas todos os dias. Pequenas todos os dias, sabe? Pequenas. Coisas que você gosta, né, Beatriz? Que te dê prazer, né? Busque aquilo que te dá prazer, aquilo que te encanta, não é? E às vezes são coisas tão simples, né, Cláudia? Mas às vezes a gente tem que fazer o que a gente não quer também e não gosta. Por exemplo, hoje eu acordei e sabia que eu ia ter preguiça. O que eu fiz? Pulei na roupa da academia, peguei, não me dei a chance de pensar em outra opção. De questionar. Aí eu pus a minha roupa e o Ricardo falou, vai treinar? Vou. Você vai comigo? Ele, vou. Pronto, não tem... Entendeu? Então fomos. Mas agora, aí veio o ganho, né, Cláudia? Depois, porque durante o tempo que você está lá, não é que você está amando, mas você tem que fazer. Então você ama estar obediente ao que o seu corpo pede, né? Disciplina. A Laura Fernandes diz, olá, sempre sou a primeira a ajudar os outros, mas esqueço de cuidar das minhas próprias necessidades. Como equilibrar isso? Eu acho que isso faz parte da nossa cultura, das nossas raízes culturais, não é, Cláudia? Em determinado momento nos foi ensinado desta maneira, que nós precisaríamos servir o tempo inteiro, que nós precisaríamos doar. E a gente esquece que este serviço e essa doação tem que começar por nós. Porque tem 3 dimensões do amor, né? O amor próprio, o amor pelo outro e o amor a Deus. E a gente não pode conseguir chegar no amor de Deus se a gente não ama o próximo, mas também não consegue amar o próximo se não ama a si mesmo. Então, mais uma vez, voltar lá no Amor Exigente, que fala coisas simples pra gente. Você é gente. Você tem direito a uma boa noite de sono, a uma casa bem arrumada. Você tem direito que os seus filhos te respeitem, te tratem bem, não te falem palavrão, não é? Então, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e aí depois vem os outros todos que você vai poder, estando plena, transbordando igual uma água num copo que transborda, você vai poder servir aos outros e aí com equilíbrio. Posso só complementar rapidinho? A gente percebe isso no Amor Exigente rapidinho. Quando as pessoas chegam lá, as pessoas que estão bem tristes, bem como o caso que você exemplificou pra gente, elas chegam mal vestidas, cabelo ruim, terríveis, parece quase uns indigentes. Aí passa uma semana, a pessoa já dá uma melhoradinha no cabelo, passa 2, ela passa um batom, daí a 3, 4 semanas, olha, o adicto continua lá. Mas a pessoa já ganhou, poxa, eu existo, eu preciso estar bem para ajudar quem está do meu lado e principalmente para me ajudar. Então isso é muito importante para equilibrar, é olhar para si mesma. E não precisa ser um adicto, tá? Pode ser só alguém que tem uma droga de comportamento. Exatamente. Que talvez não seja uma droga de comportamento para ele mesmo, mas tá ali em atrito com você. Então,
Vá para o grupo de amor exigente, é para todo mundo, gente. Cecília Nogueira diz assim, olá, fica insegura para começar coisas novas e acaba esperando que tudo esteja perfeito. Como superar esse medo do começo? Bom, esperar que tudo esteja perfeito, eu acho que não vai chegar nunca, né, Cláudia? Vai ficar esperando a vida toda. Olha, eu falo assim, felicidade é algo que é momentâneo na vida da gente. A própria sobriedade, às vezes, é momentâneo, porque nós temos momentos de sobriedade, sim, precisamos, mas às vezes temos momentos que não estamos sóbrios. Então, é tudo um processo que a gente vai vivenciando e sem medo, né? Nós falamos de Padre Haroldo no começo do programa, e a gente lembra que Padre Haroldo nos dizia, medo de nada, só amor, né? Fazer o que precisa ser feito hoje. Hoje é o primeiro dia da sua nova vida. Muito bem, próxima pergunta. Obrigada, Cecília, pela sua participação. A Isabel Tavares diz assim, boa tarde, tenho muitos sonhos, mas raramente começo a trabalhar neles antes da necessidade. Como identificar o que me trava? Complexo. Complexo. Na terapia, né, chega muitas pessoas com essa dúvida, né? Mas eu acho que primeiro a gente precisa se autoconhecer, né? E amor exigente ajuda muito isso. Se eu realmente sei quem eu sou, é mais fácil eu saber para onde eu quero ir, o que eu quero. Talvez a trava esteja aí, de não saber exatamente quem sou eu, o que eu quero para mim, o que eu quero da minha vida. Então isso, um bom amor exigente e até terapia, né? Você consegue identificar quem você é e os caminhos que você quer seguir. Mas olha, Isabel, eu acho que a Isabel está bem, viu, Cláudia? Porque ela tem sonhos e ela identifica esses sonhos. E o codependente, normalmente, o sonho dele é que o outro esteja bem, que o outro pare de usar drogas, que o outro arrume um bom emprego, que o outro... Então, se você tem sonhos, Isabel, corre atrás dos seus sonhos. Mas divida com outras pessoas, para que essas outras pessoas possam te incentivar. Diga, explicite, olha, eu desejo isso, eu quero isso. Aí isso vai começar a te comprometer com quem você falou. E aí você vai conseguir fazer, né? Perfeito. Muito bem. E vá para um grupo de amor exigente. E vá para o amor exigente. Eu amo terapia, mas olha, eu tive uma transformação no meu jeito de lidar com a vida no amor exigente. Sim, porque lá você lida com outras pessoas, né? É um grupo de rápido apoio. O processo, né? É um grupo de apoio, não é só você com você, né? São um monte de pessoas e a gente se identifica, é mais fácil. Eu sou encantada. Luna Castilho diz assim, olá, já perdi... mas eu acho que essa pergunta está tão igual à outra. Luna, mas é diferente. Mas é diferente. Já perdi oportunidades importantes porque fiquei pensando demais antes de me mexer. Como encontrar o equilíbrio antes de planejar e executar? Bem parecido. Você veja que é bem parecido mesmo com a da outra telespectadora e isso é uma coisa que mora dentro das pessoas, né? Essa dificuldade do start, né? E por isso que eu digo que falando para outras pessoas, dividindo estes sonhos, comentando e tendo um grupo de apoio como o Amor Exigente, que pede para que você coloque este seu sonho em pequenas metas para você executar, é que você vai conseguir fazer essa modificação, essa movimentação que você está esperando. Agora, trazendo um pouquinho para a realidade de muita gente que segue o amor exigente, que infelizmente é a dependência química, o que seria agir, ao invés de reagir, na dependência química? É não esperar que as coisas fiquem piores, Cláudia, porque, infelizmente, o transtorno por uso de substâncias, ele é progressivo. Então, às vezes, eu tenho em casa alguém que só está bebendo, ou que só está usando maconha, ou que ocasionalmente, em alguma festa, usa um tipo de droga ilegal, não é? Não espere que ele chegue no fundo do poço, haja, tome uma atitude, vá a um grupo, partilhe com o grupo o que você está passando, a sua dor vai ser bem acolhida e você vai poder começar a tomar pequenas atitudes que mudam a sua vida e salvam a vida do outro. Então, é criando crises, Cláudia, porque quando a gente diz sim,
o tempo inteiro, quando a gente faz tudo que os outros querem, a gente recebe um elogio dizendo assim, você é o melhor pai do mundo, você é a melhor mãe do mundo, e a gente gosta de ouvir isso. E quando a gente faz o que precisa ser feito e diz muitos nãos, ou os nãos necessários, né? Aí você cria essa crise, que é uma crise para você também, porque você vai deixar de ouvir, papai, você é o melhor pai do mundo, mamãe, você é a melhor mamãe do mundo. Mas vale a pena, porque lá no fundo, e depois que a crise passar, porque toda crise vai passar também, não é? Tudo passa, só Deus permanece, você vai poder ouvir dizer assim, olha, se não fosse por você naquela época, eu talvez nem estivesse aqui para contar a história. Perfeito. Quer completar, Rosângela? Não, é assim, só queria dizer que o quanto o Amor Exigente foi importante e é importante na minha vida e de todas as pessoas com quem eu convivi ao longo desses 26 anos, né, os voluntários lá, hoje em dia lá na Sabará, os voluntários são todos familiares, né, de addicts, para ver como mudou o perfil, né? Começamos lá atrás com pessoas que queriam ser voluntárias, hoje são todos familiares e pessoas em busca de estar feliz com elas mesmas, de curar a codependência, porque a gente fala muito do adicto, mas a função do Amor Exigente é cuidar bastante do codependente, né? É isso, foi sempre um prazer. E cuida, viu? E você pode também ser muito bem cuidada no amorexigente.org.br. Você pode mandar uma mensagem para o WhatsApp 1925196555. 1925196555 e siga nas redes sociais Amor Exigente Oficial. E convidar todas essas telespectadoras que fizeram perguntas, Cláudia, para que elas venham vivenciar um novo dia, um novo sonho no nosso curso que nós teremos em agosto, de 22 a 24 de agosto. Vai ser lá em Mogi Mirim, como sempre, no Soutanier. Venha conhecer Dona Mara, venha conhecer o programa e estar conosco para uma nova qualidade de vida. Está lá no nosso site, as inscrições abertas. Perfeito. Muito obrigada. Força, fé e alegria. Obrigada. Boa semana. Prazer. Boa Alegria, semana. Cláudia. Gratidão Obrigada. por sempre nos Amém. acolher bem. Obrigada. Obrigada.